Olá, pessoal! Eu sou o professor Wellington Carlos, sou mestrando em Educação Física pela Universidade Federal de São Carlos, a UFSCar, participante do programa ProF. Nesse vídeo, estou apresentando meu trabalho final para a disciplina Problemáticas da Educação Física. Vamos explorar os desafios da educação física escolar com base na obra Desafios da Educação Física Escolar, temáticas da formação em serviço no ProF. Nossa discussão será centrada em 6 problemáticas recorrentes da educação física que merecem nossa atenção. Nesse vídeo, iremos trazer reflexões sobre algumas dificuldades enfrentadas pelos professores de educação física escolar. Na primeira problemática, nós vamos falar do rola-bola e da renovação pedagógica. Antes, é importante entender e identificar que há 3 tipos de categorias de atuação docente, mais comuns de observar entre os professores de educação física. São elas: a primeira categoria são práticas tradicionais ou esportistas, que são centradas em preparar as equipes para as competições, orientadas apenas aos mais habilidosos, que podem representar a escola e ter sucesso em alguma modalidade esportiva. Assume o formato de treinamento, orientada à melhora dos aspectos técnicos ou táticos. A segunda categoria são o abandono do trabalho docente, conhecido como rola-bola ou desinvestimento pedagógico. Os alunos escolhem as atividades a serem realizadas nas aulas. Geralmente, os meninos jogam futebol e as meninas praticam voleibol. Os alunos que não desejam participar da aula ficam sentados, conversando ou esperando dar o tempo da aula. Os mais habilidosos têm a chance de escolherem os times e decidir quem vai jogar ou não. A aula não tem a orientação e o trato pedagógico. Resumindo, a aula não tem intencionalidade e vira uma aula livre. O professor se ausenta de suas obrigações, deixando que os alunos se auto-organizem. Você já observou aulas de rola-bola ocorrerem em alguma escola? Você acha que esse formato de atuação é frequente nas aulas de educação física? Esse fenômeno é um problema apenas deste ou daquele professor que rola bola, ou algo que se trata de um problema maior da educação física? A terceira atuação se refere às práticas inovadoras. São atuações docentes caracterizadas pelo empenho de ensinar conteúdos específicos da disciplina, em contraposição à ideia do abandono do trabalho docente. No entanto, essas classificações não buscam enquadrar de forma a criar um juízo de valor aos professores que possuem práticas tradicionais ou esportistas e os professores que estão em fase de desenvolvimento pedagógico, e os professores com práticas inovadoras. Os fatores que podem interferir nessas situações descritas são os processos de transformação da nossa área, através dos recursos oferecidos pelo sistema escolar para o professor desenvolver suas atividades específicas. Tais condições são o trabalho, a cultura escolar em relação à educação física, o tempo para planejar as aulas e refletir sobre o seu fazer pedagógico, o número de escolas a que se vincula na jornada semanal do professor, quantidade de alunos em sala de aula, infraestrutura e material didático e as experiências pessoais. E mais ao longo da vida, de acordo com alguns professores de outras áreas, podemos notar que muitos entendem que a educação física é sim importante, porém não sabem exatamente o porquê. Isso pode reforçar a invisibilidade da área no rol de disciplina da escola, quando comparados com a matemática e a língua portuguesa. E você, professor de educação física, se te perguntassem qual a importância desse componente curricular na escola, o que você responderia? Temos que ter essa resposta na ponta da língua. É importante para que ajude o nosso componente curricular ser verdadeiramente aceito na educação básica. A educação física precisa ganhar legitimidade. Entender essa importância pode incentivar e buscar práticas inovadoras pelos professores de educação física, bem como o desenvolvimento com a formação continuada. A problemática 2 traz relação entre o ensinar a fazer e o ensinar sobre fazer na educação física escolar. A disciplina tem uma complexa relação entre o saber fazer e o saber sobre fazer, ou seja, é uma problemática entre os saberes teóricos e saberes práticos. É necessário superar a visão da educação física como algo apenas recreativo ou meramente prático, pois a educação física vai além da experiência corporal, que embora ela seja muito importante para saber o porquê se está realizando determinado movimento, torna o aprendizado de fato significativo. Portanto, os conhecimentos precisam ser tratados de forma integral. Diante disso, é importante entender que o ensinar sobre o fazer não é sinônimo de teorização da educação física. Pelo contrário, não precisamos de uma sala de aula para contextualizar as vivências práticas dos alunos, embora em alguns momentos também seja importante.
A autonomia do aluno ocorre quando ele entende e compreende o porquê do sentido e significado desta ou daquela prática corporal. A educação físico-escolar assume uma responsabilidade social na escola, com o conhecimento cultural. A problemática 3 fala dos aspectos legais da educação física. Em 1961, surge a primeira LDB, passando pela LDB de 1971, até chegar à LDB de 1996, que culminou em uma lei que rege a atual condição da educação física como componente curricular. Em 1961, a prática da educação física era obrigatória nos cursos primários e médios, aos alunos com idade até 18 anos. 10 anos depois, a LDB de 1971, ocorre uma reforma educacional. A educação física deixou de fazer referência ao limite de idade de obrigatoriedade da prática, tornando-se obrigatória em todos os níveis de ensino. Nessa época, a educação física era concebida como atividade. Estava relacionada a uma prática corporal que não precisava de uma reflexão teórica. No ensino superior, a educação física já havia sido introduzida desde 1968. A partir da LDB de 1996, a educação física constituiu-se como componente curricular da educação básica, começando na educação infantil, passando pelo ensino fundamental e ensino médio. A educação física agora deixa de ser componente obrigatório no ensino superior, ficando facultativo às universidades oferecerem ou não a disciplina. Em 2001, foi alterado o texto do artigo 26 em seu parágrafo 3º, incluindo o termo obrigatório, à frente da expressão componente curricular, o que reforçou a exigência legal da educação física na educação básica. A lei foi novamente alterada em 2003, e essa é a lei que rege a atual condição da educação física como componente curricular. No parágrafo 3º, existe um problema de interpretação desta lei, na seguinte frase, sendo sua prática facultativa ao aluno. Nesse caso, o que realmente é facultativo? A aula de educação física ou a sua prática? Se a resposta for a prática, entendemos então que o aluno, mesmo com a dispensa, deve comparecer à aula. Ele vai deixar de participar apenas das propostas práticas do professor, mas vai aproveitar o conhecimento que foi transmitido, as discussões e reflexões que ocorreram durante as aulas. A atual legislação de educação física vigente ficou da seguinte forma. No parágrafo 3º do artigo 26 da LDB, de 1996, a educação física integrada à proposta pedagógica da escola é componente curricular obrigatório da educação básica, sendo sua prática facultativa ao aluno que cumpra jornada de trabalho igual ou superior a 6 horas, maior de 30 anos de idade, que estiver prestando serviços militares iniciais ou que seja em situações obrigatórias as práticas de educação física e que tenha prole. A problemática 4 fala do afastamento e da indisciplina dos alunos nas aulas de educação física. Apesar da educação física aparecer nas pesquisas como a disciplina favorita da escola, ela também apresenta problemas de afastamento que podem ocorrer por diversos fatores e aspectos legais, como atestados médicos, aulas no contraturno, repetição dos conteúdos ao longo da educação básica, insucesso e exclusão de boa parte dos alunos nas aulas, desinteresse nos conteúdos e o não envolvimento, questão de gênero e nível de habilidades. Caminhos pedagógicos para acabar com o afastamento e a indisciplina é desenvolver o ensino inclusivo, que rompa com o histórico da educação física, que em muitos momentos pautou-se por classificar os indivíduos em aptos e inaptos, excluindo os inabilidosos das práticas corporais. No ensino inclusivo, a relação professor-aluno é um ato de afeto. Os alunos precisam ser ouvidos, estimulados, incentivados e os alunos precisam saber ouvir de nós que você pode. Uma proposta que merece destaque é o Sport Education, que é um modelo de aprendizagem colaborativa. Sobre a indisciplina nas aulas, vemos que é comum atitudes como não respeitar as regras do jogo, conversar com um colega durante as explicações, ter um descuido com os materiais da escola, interromper a fala do professor, entre outros. O problema não é exclusivamente da educação física e, por ser um assunto de grande complexidade, exige muita análise. Outra proposta didática surge para o enfrentamento do problema da indisciplina, visando o desenvolvimento de valores através da educação física em um grande destaque, como o futebol carreiro, que favorece o protagonismo, o diálogo e a solução de conflito entre os estudantes. Para diminuir esse afastamento e a indisciplina, são propostas outras ações e situações que o professor e a escola podem incorporar em suas práticas, como promover a atitude inclusiva, estimular, incentivar, valorizar e acolher todos os alunos, reconhecer que a educação física como componente curricular, como proposta pedagógica, como conteúdo,
deve estimular e ter clareza nos métodos, nas regras, na avaliação e promover intervenções sistematizadas e conscientizar os alunos sobre a importância de princípios e valores. A problemática 5 fala das inquietações no tratamento do esporte nas aulas de educação física escolar. Sabemos que não devemos ensinar sobre o esporte na escola, mas ainda falta clareza de como deve ser ensinado o ensino do esporte nas aulas de educação física. Ainda traz muito do ensino do esporte tradicional e suas origens vêm do modelo higienista, militar, biológico e competitivo. Utilizar o esporte na educação física escolar com o objetivo de treinamento esportivo contribui para o fracasso de muitos alunos. O basquetebol, o voleibol, o handebol e o futebol ainda são esportes hegemônicos nas aulas de educação física, apelidados de quarteto fantástico. Outros conteúdos como os jogos e brincadeiras, as ginásticas, as lutas, as danças e práticas corporais de aventura podem e devem ser explorados. A tarefa da escola é democratizar o esporte para que todos tenham acesso de forma crítica, reflexiva e autônoma, assim como outros conhecimentos pertencentes à cultura. Vamos dividir essa problemática em duas categorias. A primeira delas diz respeito às aulas hegemônicas. Nesse estilo de aula não existe experimentação variada de práticas corporais. O que temos nesse estilo de aula são aulas voltadas exclusivamente para o ensino do esporte, quase sempre o treinamento esportivo. E, em muitos casos, só com o esporte sendo transmitido sem nenhuma fundamentação. A segunda categoria discutida diz respeito às propostas pedagógicas. Nesse estilo de aula vai existir uma variedade de modalidades esportivas. Os alunos precisam entender que o esporte está em torno dele e não apenas a sua prática. Ele deve enxergar que através dele podemos refletir sobre os contextos sociais, afetivos e históricos. Sabemos o que não se deve ser ensinado sobre o esporte na escola, mas ainda falta clareza de como deve ser desenvolvida essa problemática. Fica perceptível uma crítica ao esporte na escola, que é o esporte pelo esporte. Um erro este trabalhar com a padronização, com a seleção de alunos atletas, o que promove o sucesso de poucos. O contraponto seria o esporte da escola. É um esporte diferente, que trata do princípio da equidade, que procura oferecer ao aluno a oportunidade que ele aprenda a lógica do jogo, que permite também desfrutar de várias práticas esportivas, contextualizando, aproximando com questões sociais, e que o professor trata com atenção a todos os alunos e cuida das questões de inclusão. Essa seria uma proposta inovadora. O ensino do esporte nas aulas de educação física ainda traz muito do ensino tradicional. Os esportes deveriam ser explorados com diversas modalidades. A tarefa da escola é democratizar o ensino para que todos, de forma reflexiva e crítica, tenham acesso, assim como todos os outros elementos da cultura corporal, porque são sempre os mesmos esportes na educação básica, de acordo com as pesquisas do espaço físico da escola, como quadras poliesportivas, as experiências de vida do professor, a formação superior com concepção tradicional e restrição aos conteúdos sobre o ensino do esporte, são alguns dos fatores que contribuem para que ele escolha as modalidades e o ensino do esporte na sua escola com um viés competitivo e acrítico. Daí surgiram algumas propostas para que fossem tratados pedagogicamente. O objetivo não era abolir o esporte, mas ressignificá-lo, contextualizá-lo e aproximá-lo das questões sociais, ser o esporte para todos. Para isso é importante que os alunos conheçam outras modalidades esportivas e possam ampliar a diversidade ao longo da educação básica. O modelo de ensino com a pedagogia do esporte colabora para a aprendizagem mais significativa, para o entendimento da lógica nas diversas modalidades esportivas. Além de aprender o esporte, é esperado que o estudante faça reflexão sobre a relação dele com a sociedade. Para que isso ocorra, é necessário ter um olhar crítico para além do fazer da temática esportiva. A problemática 6 fala da educação física escolar e a questão de gênero. Se os corpos são diferentes, gênero, sexualidade e as orientações sexuais também o são. Vamos entender cada um desses termos. Sexo é o termo utilizado para identificar as características anatômicas que diferenciam os homens das mulheres. Gênero são formas como homens e mulheres expressam suas masculinidades e feminilidades. Está relacionada com a construção social e cultural. Orientação sexual são formas pela qual cada pessoa lida com seus desejos particulares, se relaciona com outros homens e mulheres. Sexualidade se refere a uma série de crenças, comportamentos, relações e identidades construídas historicamente,
que permitem homens e mulheres expressarem seus desejos corporais. O que defendemos aqui é que o convívio de meninos e meninas nas aulas de educação física devem ser adotado e incentivado pelos docentes, buscando sempre estabelecer um ambiente de respeito mútuo e solidariedade, no qual as diferenças físicas não constituem diferenças de acesso a uma participação efetiva nas aulas. Sabemos que existem diferenças biológicas entre meninos e meninas, mas não se pode atribuir todas as diferenças entre as pessoas de distintos sexos. A natureza, visto que as expectativas sustentadas socialmente com relação a ser homem ou ser mulher, são moldados e controlados por mecanismos socioculturais. Portanto, como professores, devemos proporcionar e nos comprometer com a atuação docente, com a igualdade de direito e oportunidade de acesso às mesmas experiências nas aulas de educação física. Com a igualdade de direitos e oportunidade de acesso às mesmas experiências nas aulas de educação física, quando refletimos sobre o tema, nos ajuda a desconstruir normas sociais em relação à sexualidade e gênero no âmbito das aulas de educação física escolar. E reconhecer essas problemáticas presentes na nossa área nos ajuda a ter elementos para legitimar a educação física na escola, contribuindo para uma formação integral dos alunos. Algumas propostas didáticas são apresentadas para enfrentar os dilemas de gênero nas aulas de educação física, como atividades de sensibilização, como dinâmicas individuais ou grupos, criação de desenhos, colagens, narrativas, esculturas, poesias, criação de música e etc. Outra proposta se refere às experiências práticas, que são as vivências de situações inclusivas como jogos, brincadeiras ou esportes, que levem os alunos a pensar em alternativas para problematizar situações práticas estabelecidas pelos marcadores sociais de gênero, por exemplo, mudanças de regras de um jogo pelos próprios alunos e alunas para evitar a exclusão com trabalhos educativos. Mudanças e criação de regras para atender os alunos que são excluídos dos jogos. Uma proposta didática para problematizar este tema é o futebol generificado, criado pelo professor pesquisador Osmar Moreira Júnior. As aulas de educação física devem ser um momento de oportunidade para meninos e meninas e respeitar os limites e potencialidade de todos e todas nas práticas corporais. Outra proposta estudada foram os temas geradores de Paulo Freire. Apesar dos progressos alcançados, ainda nos encontramos em uma busca incessante pelo modelo adequado de educação física. Sabemos claramente que não desejamos mais para a disciplina, mas a definição do caminho que devemos seguir permanece um desafio. Ao longo da história, a educação física tem enfrentado situações limites, em diversas dimensões, refletindo a complexidade e a importância de seu papel na formação integral dos estudantes. Esse processo de constante evolução e reflexão é essencial para que a educação física possa cumprir sua função educativa e social. Situações limites na educação física escolar. Refletir sobre as situações limites na educação física é primordial para compreender as problemáticas e as oportunidades que permeiam a nossa disciplina. O desafio do inédito viável. Segundo Paulo Freire, o inédito viável é uma solução inovadora e realizável para os desafios educacionais, superando as situações limites. No encontro presencial no Polo do UFSCar, debatemos a questão de gênero nas competições esportivas através de um júri simulado, onde a turma foi dividida em dois grupos, um de defesa e o outro de acusação. Nessa atividade foram debatidos dois pontos de vista diferentes em relação ao gênero no esporte e à organização de competições esportivas. Depois vivenciamos uma proposta do inédito viável, o futebol generificado, onde refletimos sobre o papel do homem e da mulher no esporte e na sociedade. Através dessa vivência foi possível refletir e posteriormente replicar com os estudantes para discutir a questão de gênero com as turmas na escola.